Olá, camaradas! Hoje sou eu que, depois de bastante tempo, Lucas Político, que depois de bastante tempo sumido, eu dei uma sumidinha nesses últimos tempos, justamente porque eu estava ocupado, bem ocupado e bem cansado também. Mas agora eu irei voltar com os conteúdos, tá bom? E possivelmente hoje mesmo terá dois vídeos com o mesmo estilo. Hoje a gente está aqui para fazer mais um Refutando Liberais, novamente. Porém, o escolhido da vez hoje foi Conhecimento Expandido, no vídeo dele, a resposta a Ian Neves, a tese do Holodomor. Tá? Esse vídeo é um vídeo onde ele supostamente desmente o Holodomor e fala que o Ian Neves mentiu feiamente e é uma propaganda ideológica. Então a gente vai analisar esse vídeo e ver se é isso mesmo. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Vocês já ouviram a piada de que comunista come criancinha? Vocês estão reparando que quando a gente tá falando da Ucrânia, a gente tá falando de nazismo com bastante frequência, né? Houve violência? Sim. Depois do Euromaidan, a tese do Holodomor voltou dos mortos para encher o nosso saco. Aí já começa aqui a pegadinha. Qual vai ser a pegadinha aqui, né? A pegadinha dele aqui vai ser recortar uma parte do vídeo e botar. Teve violência? Sim. Aí ele corta o vídeo. Vai falar o resto, vai dar o contexto do vídeo. Entendeu? Vamos ver, né? Vamos ver. Ele vai dar o contexto do que foi considerado como violência, o que realmente aconteceu por trás. Vamos ver se ele vai falar a fonte histórica completa das informações adquiridas. Não vai, será? Talvez, né? Que assim, diferente do último, eu acredito que o conhecimento expandido tem um pouco mais de bom senso, tá bom? E eu espero que nesse vídeo ele pelo menos tente realmente fazer algo genuíno, que não seja só besteira pura, tá? Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. O História Pública é um canal que vem crescendo bastante nesses últimos tempos e está ganhando muita projeção nas redes sociais, junto com o que parece ser o fortalecimento de uma nova onda comunista, o que por si só não é um problema. Contudo, em alguns vídeos o História Pública comete deslizes ideológicos que comprometem a narrativa histórica. Além disso, em seus vídeos e falas, algumas inverdades são evidenciadas também. Admito que em uma primeira análise não tive essa impressão. Não vou julgar, Contudo, analisando com atenção seu conteúdo e também lendo suas fontes primárias, cheguei à conclusão de que seu vídeo Holodomor, o mito da fome e genocídio na Ucrânia, merecia um vídeo resposta. É bom lembrar também que eu não irei comentar os pontos corretos do vídeo. Tá vendo, né? Não irei comentar os pontos corretos. Ah, Lucas, mas é porque não precisa, porque o correto tá correto, né? Gente, tomar muito cuidado com essa frase, tipo, ele não vai falar a parte ruim, eu não vai falar a parte boa, porque todo mundo já sabe. Gente, se ele não falar qual foi a parte boa, a galera não vai conseguir identificar qual foi a parte correta, tá bom? Então é uma questão de identificação ao público, é uma questão de linguagem ao público, tá bom? É uma questão que ele tá submetendo o público a um pseudo-conhecimento onde no final das contas eles só vão considerar e saber da existência da parte incorreta e esquecer da parte correta. Da parte supostamente incorreta. Ou seja, é uma estratégia de público, tá bom? Isso aqui é uma estratégia de debate, é uma estratégia de vídeo que ele tá usando para poder tentar criar todo um roteiro justamente para poder enviesar a resposta no final. Porque se ele não falar o que tá certo e o que tá errado, se ele falar só o que tá errado, a galera só vai saber o que tá errado, mas não vai saber o que tá certo. É uma jogada de público, tá bom? Então assim, eu não vou comentar, porque ninguém não precisa comentar a parte que tá certa. Não, gente, não caia nesse discurso infantil. Esse discurso inocente, ele é muito perigoso, tá bom? Isso aqui é uma estratégia de público que o conhecimento expandido está fazendo. Então vamos lá. E sim, somente os incompletos ou incorretos. Importante salientar que nesse vídeo não vou trazer os motivos do Holodomor e nem como ele foi necessariamente. Deixa que eu trago, galera. Quando começar ele a falar aqui, eu explico direitinho o que foi o Holodomor, o que aconteceu
e por que aconteceu, tá bom? Quando precisar eu falo. Vocês estão vendo, né? E omitindo informação, não vou falar disso, não vou falar daquilo. Já sabe, a gente sabe onde isso termina, né? O foco será especialmente nos argumentos dados pela história pública. Porém, o canal possui um vídeo específico sobre o Holodomor. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Conheça agora a pular isso aqui. Tese sobre o Holodomor. Vamos começar essa parte 1 do vídeo. Holodomor é a tese de que uma fome que aconteceu na Ucrânia em 1932 e 33 foi deliberadamente planejada pelas autoridades soviéticas. E por que ela teria sido planejada? Às vezes aparece como para disciplinar os camponeses, às vezes aparece como extermínio da etnia ucraniana por conta do nacionalismo ucraniano. Então, Holodomor se refere a essa tese. Bom, na verdade, não. Existe uma série de correntes dentro do estudo do Holodomor, e não só essa que a história pública cita. Na verdade, essa que ele cita está desatualizada e caiu em desuso. Caiu em desuso. Vamos ver. A teoria de que a fome foi criada pelos soviéticos atualmente não é a principal tese defendida pelos historiadores. E tá vendo como tem essa mudança de discurso? Não é a tese defendida pelos historiadores. Vamos começar por um ponto simples, gente. Quando o Ian Neves falou, é a tese mais difundida, ele disse a tese mais difundida pelos historiadores? Não, ele disse pelo povo. Por exemplo, se você perguntar pro seu tio que é bolsonarista sobre o Holodomor, ele vai falar dessa tese que é desatualizada, que é mentira mesmo. Ou seja, quando o Ian Neves falou disso, ele não tá dizendo, os historiadores hoje em dia dizem, não, ele falou, as pessoas, o povão, a população, na maioria dos casos, tende a escolher essa vertente, tende a acreditar nisso, porque é a mais popular das vertentes. Os historiadores atualmente acreditam nessa vertente? Não mais, porque ela já é obviamente falsa, tá bom? Agora, o Ian Neves mentiu, Olha isso, ele mentiu, Falou que os historiadores... Ele não falou de historiador nenhum, ele não citou o nome de ninguém, ele falou da população, entendeu? E a maioria da população que conhece sobre o Holodomor vai defender essa tese esdrúxula do Holodomor, entendeu? Então é uma questão de... é uma questão de percepção no vídeo mesmo, uma questão de percepção, tá? Essa alteração, falar e dizer que o Ian Neves ele se dirigiu ao público como população brasileira, população mundial, inclusive. Aí ele vai dizer que, na verdade, ele se dirigiu aos historiadores, sendo que não foi, ele não se dirigiu aos historiadores, entendeu? Que ele tá mudando a setinha. Essa pequena mudança já faz parecer que o Ian Neves, acabou o discurso dele, irmão. Quebrou. Vamos lá. Hoje, a maioria dos estudiosos reconhecem a natureza criminosa das políticas stalinistas, mas acreditam que é necessário... Criminosa das políticas stalinistas. Depois eu falo disso, tá bom? Depois eu falo disso. Quando começar a entrar, eu vou falar para vocês sobre os kolkhozes e os sovkhozes, tá bom? Que eram as cooperativas soviéticas, tá? Principalmente na região da Ucrânia. Eu vou falar a história direitinho, tá bom? Explicar direitinho o que foram essas supostas criminosas. Coisas criminosas, stalinistas, né? E também lembrando que stalinismo não existe, porque uma vez perguntaram para Stalin o que você é. Stalin disse, eu sou um marxista-leninista. Ou seja, não existe stalinismo, existe marxismo-leninismo, tá bom? Outro erro. Para avaliar todas as fomes que ocorreram na época como parte de um fenômeno complexo, moldado por inúmeros fatores, desde o contexto político até as demandas de um acelerado impulso de modernização. Um exemplo disso é o livro A Fome Vermelha, de Annie Applebaum, que traz todo o contexto geográfico e histórico da fome na Ucrânia. O livro está completo na descrição e hoje é uma das fontes... Todo o contexto, tem todo o contexto, o livro tem todo o contexto da Terra. É o livro com 7 milhões de páginas, ele tem todo o contexto, todo. Ele tem o nome de cada pessoa que morreu escrito, tem 20 milhões de páginas só pra cada pessoa que morreu. Assim, conta na história de vida de cada pessoa. É tudo, galera, tem tudo.
Ah, meu Deus do céu. Depois eu até refuto esses livrinhos que ele tá usando, tá bom? Como suposta em fonte de conhecimento. Esse daqui, a partir do meu conhecimento, que eu já dei uma olhada, ele não é tão ruim em alguns pontos de geografia, mas pontos como culpa de Stalin, supostas ações criminosas, esse livro está errado. Erradíssimo, tá bom? Então, assim, vamos ver. Mais atualizadas e conceituadas sobre o Holodomor. Ou seja, o História Pública está trazendo um argumento desatualizado. Não. Vou comentar um pouco mais sobre isso em breve. A gente vai basicamente falar desse livro aqui: Fraude, Fome e Fascismo. O mito do genocídio ucraniano de Hitler a Harvard, do Douglas Toro. Quem é o Douglas Toro? Quem é o autor? O Douglas Toro é canadense e ele trabalhou como fotógrafo, minerador, artista e metalúrgico. Ele, por mais de uma década, editou o jornal The Challenger, que era o jornal do sindicato. Então, por isso que ele tem muita experiência com documentação, com escrita e pesquisa. É daí que ele tira a pesquisa. O que o História Pública falou sobre o Douglas Toro está correto. Porém, Parabéns. convenientemente, ele esqueceu de mencionar que o livro de Toro foi publicado por uma editora comunista, a Progress Publishers, e foi elogiado por instituições como a Sociedade de Stalin e o Partido Comunista da Suécia. Aí tem essa, né? Ah, mano, mas olha a fonte dele, meu. Ele postou lá no canal comunista, meu. Nossa, gente, é porque assim, é uma questão que essas pessoas não conseguem entender. Eu vou falar de uma questão, eu não vou xingar, tá bom? Eu vou falar de uma questão mais direta mesmo. Primeiro eu vou explicar pra depois quebrar ele na porrada, né? No argumento aqui. Primeiro eu vou explicar calmamente pra depois virar um berserker pra acabar com esse pseudo-economista, tá bom? Então vamos lá. Ah, mas ele foi aceito só, pô, na editora comunista. Pô, foi na editora comunista. Ô, gente, a gente tem que perceber que certas fontes são aceitas em certos lugares por conta de certas demandas que acontecem apenas em certos lugares específicos. É um próprio conceito, não é nem de economia, é um conceito humano básico. É um conceito básico, infantil, de percepção, de crença e consequência. Vamos analisar. Pô, mas ele fez esse livro desmentindo a fome no Holodomor, né? Esse artigo e tal, esses artigos, e só foi aceito no lugar comunista? Sim. Ah, Lucas, é porque então alguém enviesado. Não, sabe por que foi aceito só no lugar comunista? Por que um jornal de direita ia publicar uma coisa de esquerda? Você tá entendendo? Se for assim, meu, olha que coisa feia, meu. O PT não publica jornal do PL. Claro que não. Sabe? Por que faria isso? Entendeu? Então, assim, essa informação ela vai ser negada por essas grandes jornais, tá? Ele vai ser negada e renegada por esses grandes jornais, porque eles desmentem esses grandes jornais, nessas grandes forças, e logo eles não vão publicar. Por que você publicaria algo que prova que você está errado? Exatamente, você não publicaria. Entendeu? Então a questão é essa. A fonte dele está correta. Tá bom? O jornalismo e as pesquisas deles estão corretas. E ele desmentiu o Holodomor de forma correta. Porém, todavia, nenhum jornal de direita ou de centro, entre aspas, vai publicar isso, entende? Porque não tem pra quê. Você tá entendendo que é muito uma questão de omissão de informação do que é uma questão de enviesamento de conhecimento? Entendeu? Assim, ele enviesou o conhecimento. Não, é uma questão de omissão de informação. Os jornais naquela época, principalmente nos Estados Unidos, foi onde ele publicou, foi no Canadá e nos Estados Unidos, nessas regiões. Lucas, ele vai falar aqui depois, provavelmente, mas tinha mó processo, tinha um monte de sindicatos lá, meu. Tinha um monte de sindicatos no Canadá, era forte. Tá, mas o governo canadense era de direita, considerando na época. A economia era de livre mercado. Esses sindicatos, grande parte deles eram de centro-esquerda para centro-direita. Entendeu? Então, assim, ele vai omitir essas informações mais simples, essas informações, para poder inventar coisas, sabe? Ou seja, é claro que não foi aceito lá.
porque é uma informação que quebraria com esses jornais grandes. Ou seja, é uma omissão de informação que eles aceitaram. A gente não tem que analisar, a gente tem que analisar a escritura e a fonte, não é onde carambas ela foi. Ah, mas ela foi publicada no jornal de extrema direita. Sei lá, ela foi publicada em um jornal de extrema esquerda, logo é mentira. Não, analisa o que está escrito, analisa o conteúdo para depois tentar criar uma refutação, entendeu? Novamente, distorção imensa do que está acontecendo, e ele distorce tudo. Cara, e, de uma forma geral, são essas as únicas instituições de maior relevância que reconheceram o livro. Alguns setores da esquerda radical. Do jeito que o História Pública... de maior relevância. Ele não vai falar dos outros vários, do Partido Comunista do Peru, que também aceitou essas escrituras. Ele não vai falar de muitos grupos, né, na China, até alguns minorias nos Estados Unidos. Não vai falar. Não vai, claro que não. Dá a entender, parece que a obra de Douglas Toro é uma referência e o autor é uma autoridade no assunto. Porém, Toro não era um historiador treinado ou profissional, e sim um jornalista trabalhista. Inclusive, o livro está disponível em pouquíssimas bibliotecas no mundo. Porém, a obra continua disponível online e continua a ser citada por vários apologistas da União Soviética, que tem um vídeo próprio no canal. Além disso, no mesmo ano de lançamento do livro, o líder do Partido Comunista Ucraniano, Volodymyr Shebetsky, reconheceu publicamente a fome no país. Reconheceu publicamente a fome no país. Sim, ele reconheceu que teve fome. Teve. Foi culpa do governo soviético? Não. Novamente, o próprio Ian vai desmentir isso depois. Ele tá inventando e criando e pegando informações que não levam a lugar nenhum. Ah, mas ele era um artista amador e ele não era um cara profissionalizado, com um currículo profissionalizante ou blá, 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 blá. Ah, por que ele não é profissional? Ah, porque ele não tem um doutorado de Harvard. Logo, quem não tem doutorado em Harvard, logo não é profissional, logo seu argumento é mentira, porque sim. Porque eu não sei refutar ele, eu não sei refutar seu argumento, então eu vou usar um argumento de autoridade pra dizer, porra, meu, não tem mestrado, né, meu? Então não dá. Aí pronto, tá errado, tá? E os argumentos dele vão se quebrando conforme o vídeo, tenho certeza. Outro fato importante ocorreu em 1988, quando a Comissão Internacional de Inquérito sobre a Fome de 1932 e 33 na Ucrânia foi criada para estabelecer se a fome existia e sua causa. Toro... ela existia? Foi convidado pela comissão a participar, mas ignorou o pedido. No entanto, o livro dele foi examinado por peritos durante a sessão. O presidente da comissão, professor Jacob Sandberg, concluiu que Toro não estava sozinho em seu empreendimento para negar a fome, com base no fato de que o material incluído em seu livro não poderia estar disponível para uma pessoa privada sem assistência oficial soviética. O historiador da Universidade de Alberta, Frank Sissin, também defende a tese de que o livro de Toro foi escrito na União Soviética ou com pelo menos consultores soviéticos. Puro meu, aí de novo, o mesmo argumento de antes, o mesmo argumento de pseudo-invenção de número. Ah, meu, mas, pô, ele teve ajuda soviética, né, meu? Claro que ele teve ajuda soviética. Por que, Lucas? É, claro que ele teve ajuda soviética. Ajuda estadunidense que ele não ia ter, né, porra? Então, assim, novamente, ajuda estadunidense é que ele não ia ter. Porque, assim, né, é a questão, a União Soviética sabe, mano, estão acusando nós de criar uma fome que a gente nem fez. Ela já existia há muito tempo e é uma questão geográfica, tá bom? E estão dizendo que a gente que criou a fome e tal. E tem um cara ali querendo ajudar nós, que ele sabe que isso é mentira, então vamos ajudar ele a procurar o livro. Gente, que mentira, sabe? Como assim mentira? Logo foi escrito por um artista soviético, um jornal... Foi. Com ajuda, tá bom? Isso desmerece as fontes? Não. Ah, Lucas, mas as fontes são do governo soviético. Não, se a gente for... Inclusive, é sim, mas se a gente for analisar as fontes do próprio governo soviético, todos os anos, inclusive pós-stalinista, quer dizer, stalinista não, né? Durante o governo de Stalin, depois veio o Khrushchev e aí quebrou a União Soviética inteira, né?
a gente pode ver que esses dados batem quase com precisão cirúrgica com os dados reais e com as informações reais. E outra, isso era uma informação privada do governo soviético, então não tem... Pô, eu vou criar uma mentira aqui e mandar pro Stalin. Não. Os caras... Por que eu criaria uma mentira que iria só pro governo? Porque o governo todo sabe a verdade que realmente aconteceu. Então não tem pra que eu mentir. Logo, esses dados eram oficiais e eram estudados. Tá bom? Porque se eles... Por exemplo, eu sei... Por exemplo, eu vou criar um suposto aqui... Pô, tem um país, Estados Unidos, sabe que tem uma prisão lá, na Flórida, se eu não me engano, que tem várias pessoas inocentes. Eu vou mandar isso pro general. Eu vou ter que mentir? Não, o general sabe disso. Pra que eu vou mentir pra ele? Se ele já sabe disso. Ah, é porque essa informação é perigosa, pode vazar. Se ela é perigosa de vazar, então é só eu não vazar. Se o governo soviético vazou, então não é... Então é verdade... E simples assim, é verdade. Sabe? Outro crítico do livro. Então, é os dados reais e que não foram modificados, tá bom? Ah, mas teve o mandamento do cara que mandou, vamos analisar depois, vamos pegar as fontes primárias. Depois da queda da União Soviética, pegar os documentos depois da queda da União Soviética sobre o Holodomor, as fontes batem, tá bom? As fontes batem. Vamos lá. O de Toro foi o escritor Rodolph Joseph Rommel, que fez uma citação em sua obra Lethal Politics, Soviet Genocide and Mass Murder Since 1917. Caralho. Gente, olha o nome desse livro aqui, Política Letal Soviética, Política Letal, Genocídio Soviético e um assassinato em massa. Nossa! Nem um pouco enviesado o livro, né? Começar por aí. Ah, Lucas, mas aí também... vamos ver, né? Você vê o nome do livro. Onde é que ele quer chegar, né? Aí ele mesmo falou que começa a quebrar o próprio argumento. Ele mesmo falou, os historiadores hoje em dia admitem que a culpa não foi da União Soviética e teve alguns deslizes, alguns erros da União Soviética, porém não foi criado pelos soviéticos de propósito. Aí, literalmente, ele apresenta um livro que fala que o título do livro é Os soviéticos fizeram isso de propósito e massacraram os ucranianos. Ou seja, ele se quebra dentro do próprio argumento. Tá bom? Ele tem um argumento fraco, ele se quebra dentro do próprio argumento e simplesmente ele se quebra no próprio argumento. Já começou, né? Ele já entra... Tá vendo quando eu no início do vídeo falei que ele ia ter muita contradição? Teve contradição. Lá, ele comenta que Toro resume sua evidência em um argumento ad hominem descarado. Assim, de forma geral, o livro usado como referência central pela história pública é considerado pela historiografia como um exemplo flagrante de propaganda pró-soviética e com pouca credibilidade. Propaganda pró-soviética, refutei isso falando sobre as fontes primárias e sobre os dados que você pode ir buscar, tá bom? Se você quiser. Tem que traduzir do russo para o português, mas já tem gente que faz esse trabalho incrível, nossos camaradas aí fazem trabalhos incríveis de tradução. Então, assim, eu refutei essa de que era enviesado, não é, acabei de refutar isso há pouco tempo atrás. Essa de que era né, agora ele vai falar que é o livro principal de argumento, não é. Tá? O Ian Neves, nesse vídeo que eu assisti, ele apresenta vários livros, vários tipos de historiografia de gente diferente, em diferentes épocas, tá? E esse não tem exatamente o livro central dentro, tá bom? Inclusive, esse livro que ele está citando aqui, no Ian Neves, ele trata esse livro como uma importância naquele vídeo, porém em nenhum momento ele trata como força central do argumento, tá bom? Você pode mesmo ir lá assistir o vídeo. Além de desatualizado. Você está se sentindo sozinho? Não. Jesus Cristo sabe como você se sente. Por esse propaganda, motivo, ele... mano, é paia. Olha, meu, ficou tudo preto, meu, porque ele matou muita gente, viu, meu? A gente pode dizer que o mito do Holodomor, ele se espalha em 3 momentos. Quando ele surge na década de 30, no macartismo da década de 50 e na era Reagan na década de 80. Bom, eu irei trazer uma cronologia um pouco diferente da demonstrada pela história pública. Vamos lá. Vou dividir ela em 4 etapas.
1930 até 1950. A etapa inicial é marcada principalmente por documentação de jornalistas e dissidentes ucranianos. Isso foi, em grande parte, anedótico e não acadêmico. Lembrem-se disso aqui que ele falou. A maioria foi anedótico e não acadêmico. Ou seja, para lembrar, né, traduzindo isso aqui, os caras, eles escreveram o que eles viram, mas não estudaram diretamente os acontecimentos superiores, eles só escreveram o que eles viram, tá? E ele mesmo, e o próprio cara do vídeo admite isso aqui, então é loucura recusar, né, e negar essa informação, tá bom? Lembrem-se disso aqui que ele vai se quebrar de novo no argumento daqui a pouco. Assim como a História Pública falou, alguns desses relatos vieram de simpatizantes do nazismo. Sim. 1960 até 1980. No próximo estágio, a fome em massa começou a ser exposta pelos historiadores ocidentais e rotulada pela primeira vez como genocídio. Rotulada pela primeira vez como genocídio, pois naquela época aconteceu a fome de novo. E eles culparam o governo soviético por toda a fome, por causa, por exemplo, dos kolkhozes, dos sovikoses, que a União Soviética supostamente fez isso e aquilo, mas é uma documentação mentirosa, tá bom? Porque vou falar aqui, já vou adiantar uma informação aqui, que vai ter muita gente que vai ficar estressadinha, mas já vou adiantar uma informação. Para quem não sabe o que é um sovikose e um kolkhose, eles eram cooperativas soviéticas de fazenda, tá bom? Ou seja, eles cooperaram, né? Eles coletivizaram as fazendas e as plantações na União Soviética. Após essa coletivização em massa, a gente vai ter alguns grupos minoritários de burgueses na Ucrânia por conta do NEP do Lenin, ou seja, o próprio NEP do Lenin, que é o processo de ir lentamente e coletivizando as fazendas. Dentro desse processo, muitas pessoas, muitos burgueses, ou melhor, aristocratas, donos de terra, eles fecharam os seus kolkhozes, fecharam suas fazendas, e muitos deles, inclusive, criavam exércitos por exemplo, de pessoas que apoiavam a monarquia, pessoas de capitalistas e estrangeiros, e atacavam com força militar os kolkhozes soviéticos. Ou seja, tem um kolkhose aqui de boa. A Ucrânia estava quase completamente controlada por kolkhozes, grande parte, uma parte considerável, né? Ou seja, era lá que produzia grande parte da comida. Aí o cara vai lá e manda um exército lá, mata todo mundo, destrói e queima a plantação. Pô, Lucas, não teve comida, meu. Claro que não teve comida, né? Durante um tempo. Por que será? Talvez porque tenha tido um baita inverno e, além disso, tenha tido uns louco, biruta, que atacou o negócio e destruiu tudo, né? Talvez seja por isso também. Talvez porque teve ajuda internacional. Na Guerra Civil Russa, a gente teve ajuda internacional da França, Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, Áustria, Hungria, Itália, Suécia, tá bom? Espanha. Teve ajuda desses diversos países, né? Inclusive, uma curiosidade que a França mandou 2.000 soldados para ajudar contra a Guerra Civil Russa, a ajudar o Exército Branco a destruir os comunistas, porém eles pararam de mandar logo em seguida, porque todos os soldados deles estavam voltando os bolcheviques, porque a União Soviética era tão foda, né? O sistema lá era tão bem feito que os caras viram, porra, mano, os caras estão em guerra civil, mas eles ainda estão conseguindo se manter com um sistema, inclusive, muito melhor do que o do meu país. O exército deles estava voltando bolcheviques. Por isso que, inclusive, a França, depois de um pouco tempo, parou de mandar soldado, porque eles estavam voltando de esquerda radical, né? Pra você ver como deu errado. Olha que erro, deu errado. Não deu errado, né? Deu tão errado que um dos países capitalistas com uma economia mais forte uma das supostas melhores qualidades de vida, entre aspas, estava tendo seu exército, que era um exército nacionalista. A gente sabe que os exércitos tendem a ser nacionalistas. E eles estavam voltando de extrema esquerda, de esquerda radical, né? Para você ver como deu errado assim. E o termo Holodomor foi cunhado.
É também aqui que o Harvest of Sorrow, de Robert Conquest, é lançado, que é influente em trazer o Holodomor para a vanguarda da discussão, mas possui diversos problemas, como a ideia de que a fome foi criada pelos soviéticos. 1990 até 2000. Nessa etapa, abriram-se os arquivos que provaram de forma convincente os crimes soviéticos na Ucrânia. Apesar aqui eu não vou conseguir ler que tá em russo. disso, se reforça a visão de que o genocídio foi por omissão e a fome não foi arquitetada pela União. Aí a gente vai ver, porra, meu, a gente sabe, pô, vocês podem falar, pô, Lucas, eu percebo, mas eu acho que foi por omissão. Novamente está errado. É uma meia-verdade incompleta. Por quê? Vamos falar de novo. O que os aristocratas que estavam invadindo os Caucásios, gente, sabe o que vai acontecer na União Soviética? Os caras mandavam suprimento, porém, esses burgueses, esses aristocratas que estavam destruindo os Caucásios, interceptavam, por exemplo, o caminhão de comida e roubavam para eles. Então acabava que a comida não chegava e estava fortalecendo eles. Qual foi a única saída da União Soviética? Pô, vou ter que parar de mandar coisa, senão esses caras vão roubar e vão fazer outra guerra civil aqui dentro. Funcionou, esses caras caíram com o tempo e depois disso eles conseguiram mandar comida de novo. Porém foi um processo, uma mistura do inverno forte com interceptação e roubo desses grupos de direita na União Soviética, que não tinha como evitar, irmão. O que você ia fazer? Se você tivesse no lugar do Stalin, você faria o quê? Porque se tu mandar suprimento, esses grupos vão se fortalecer e vão ficar lá pra sempre e teu país vai pra merda. Tá? Porque eles estavam começando a ganhar territórios. Se tu não fazer nada, tu derrota eles, mas em troca, infelizmente, vai ter algumas coisas que vão acontecer, alguns tipos de omissão. Gente, ou Stalin fazia isso, ou a União Soviética e a Ucrânia quebrava por causa desses grupos e virava um país, talvez um país independente, ocidentalizado e propagandista anticomunista. Stalin não teve outra opção, tá bom? Foi guerra. Mas a União Soviética nem tentou lutar contra? Tentou, tá bom? Mas sabe o que não dava? Tá? Eles tinham acabado de sair de uma guerra civil brutal e eles ainda estavam reconstruindo o país e ainda estavam usando e reconstruindo as indústrias militares. Então a União Soviética não teve tantas condições de sair mandando tropa e fazer que nem eles fizeram na Segunda Guerra. E também estavam sem comida, porque a Ucrânia era responsável por a maioria da produção alimentícia da União Soviética, tá bom? Tá? Inclusive, outra curiosidade, quem fala que o Holodomor aconteceu só na Ucrânia é mentira. Aconteceu na Polônia e teve os mesmos erros de omissão, aconteceu na Bulgária e na Romênia e também chegou até o Cazaquistão. Inclusive, 600 mil cazaques se mudaram por causa do Holodomor que chegou até lá. E lá, sabe por que lá foi muito menos brutal no sentido de porcentagem de mortes? Foi um pouco menos brutal do que na Ucrânia, porque lá não tinham tantos desses aristocratas, tá bom? Então eles conseguiram resolver a fome rapidamente lá, conseguiram minimizar os danos mais fácil. Tá bom? Então, assim, a culpa principal não é da União Soviética que teve omissão. Ai, que maldade, omissão, não gosto do Ucrânia. É que tinha esses grupos terroristas dentro da União Soviética, ou eles lidavam com eles de um jeito, ou eles perdiam a União Soviética inteira. Tá bom? Então vamos estudar. Vamos estudar. União Soviética. Tá? Estudiosos publicam seus trabalhos, como Timothy Snyder, que não é mencionado pela história pública. 2010 até 2020. No último estágio, o assunto do Holodomor volta a aparecer, muito por conta da deteriorização e polarização das relações entre Rússia e Ucrânia, tema que tem vídeo próprio no canal. Nessa época também, ocorre um olhar para o episódio como um verdadeiro trauma, trazendo perspectivas culturais sobre o genocídio. Em 1934, um estadunidense chamado Thomas Walker entrou na União Soviética. Depois de passar um tempo em Moscou, ele pegou a Transiberiana, foi pra Manchúria e saiu da União Soviética pela Manchúria. Essa viagem durou 13 dias. Bom, o livro de Douglas Toro se resume a negar a existência do Holodomor usando do argumento do espantalho.
Ou seja, o Holodomor não seria um genocídio, pois nazistas fraudaram números e fotos sobre o evento. Sim, de fato... Inclusive, eu vou falar sobre essas fotos, tá? Aproveitando esse embalo que ele jogou aqui, desse outro espantalho que ele tá jogando, eu vou aproveitar para falar das fotos, tá? Inclusive, sabia que muitas fotos que supostamente são do Holodomor, na verdade, eram fotos da fome no Império Russo? Tá bom para lembrar, tá? Ah, olha a fome na Ucrânia. Vamos falar da fome no Império Russo antes da União Soviética? Né? Vamos falar disso? Ninguém fala, né? Inclusive, muitas dessas fotos de jornais eram do antigo Império Russo, em regiões que não eram controladas pelo Exército Vermelho ainda, tá? Então vamos estudar. A série de 1935 nos jornais de Hearst, de Thomas Walker, foi comprovadamente fraudulenta. Contudo, apesar disso, vários outros jornalistas de várias outras nações e etnias, inclusive de origem judaica, também documentaram o Holodomor. Um dos mais importantes foram relatos sobre a fome pelos jornalistas britânicos Gareth Jones e Malcolm Muggeridge, 2 anos antes das ficções de Walker citadas pela História Pública. Aí você vê, lembra que ele disse que ele ia se quebrar de novo no argumento? Então, ele vai se quebrar de novo no argumento. Agora vai vir com esses estudiosos britânicos e estadunidenses e judaicos. Como ele mesmo disse há pouco tempo atrás, isso aconteceu na época do que estava rolando o Holodomor, tá bom? Pro meio pro final do Holodomor. Então, ele mesmo falou, a maioria das jornalismos dessa época eram mal documentados e simplificados, baseados não em informações, mas sim em apenas, né, não a informação pura, mas em apenas uma visão individual do próprio escritor. Inclusive, a maioria dessa galera faz parte desse grupo, tá? Esse grupinho aí que nele mesmo falou que não tem relevância, tá bom? Não tem relevância acadêmica. Tá? Então vamos continuar, que ele vai se quebrar mais e mais, cada vez mais no próprio argumento. Outros casos relevantes foram dos escritores judeus ucranianos, Vasily Grossman e Lev Kopelev. Judeus ucranianos, ou seja, eles eram ucranianos que são judeus, descendentes de judeu, que estavam na Ucrânia e saíram de lá na mesma época que os jornalistas amadores que ele mesmo citou, e ele está citando eles como fonte confiável. Sendo que ele mesmo admitiu em vídeo, em palavra, que esses caras não têm importância acadêmica, não têm cunho acadêmico suficiente e não tem complexidade acadêmica suficiente para ser considerado como fonte histórica. Vocês estão vendo? Que lindo, né? Que lindo. Vamos lá. Que documentaram a fome na Ucrânia. E como eles eram judeus, dificilmente teriam simpatia pelos nazistas. Não. A obra toda de Toro, que é a principal referência do vídeo do História Pública, gira em torno de apenas um dos jornalistas. Não, gira em torno de vários jornalistas, incluindo aquele que ele citou no início, alguns outros incluindo o Alan Turing, que ele vai xingar muito, tá bom? E ele mesmo aqui, ele tá citando 1 milhão de jornalistas. Eu não tô virando só em um. Ele não tá só em um jornalista, e todos os jornalistas que ele pegou são da mesma classe de jornalistas de bosta que ele jogou no Google e não tem relevância acadêmica, né? Pra você ver a dignidade. Documentou o Holodomor. Em uma coletiva de imprensa, um grande craque mostrou ao mundo que refrigerante... Um dos jornalistas que documentou o Holodomor. Daí, né? Três argumentos, 3 respostas. Olha, exatamente o que eu vou fazer. O História Pública acaba apresentando meio que indiretamente 3 argumentos que comprovariam que o Holodomor é uma farsa. Vamos revisá-los um por um. O Holodomor é uma farsa, não. O próprio História Pública no vídeo fala: o Holodomor existiu, mas ele não foi efetuado de propósito pelo governo soviético. Tá bom? Ele mesmo fala isso no vídeo. Então, o Holodomor é uma farsa. Mentira. Você tá vendo que ele tá escapando? O acervo teórico dele tá acabando e tá indo para esse acervo de achismo, né? Esse pensamento achista. O próprio Ian Neves falou que o Holodomor existiu, ou seja, não tem como ele ter falado que o Holodomor é uma farsa, se ele mesmo disse que existiu, tá?
Então, assim, de duas uma, ou o criador desse vídeo, ele é um analfabeto e não tem a capacidade de interpretação de fala, ou seja, ele não tem a capacidade dialética de entender a língua portuguesa como tal qual, ou ele é mau caráter, ou ele tem algum problema de memória e esqueceu mesmo, tá? Então, assim, vocês escolhem qual que vocês querem aí. Depoimentos falsos. O primeiro argumento é de que, como o Holodomor foi documentado por um falsário, Thomas Walker, ele também seria falso, usado como propaganda. O segundo argumento é que, como o Holodomor... Não, ele não usou isso como argumento, porque foi um falsário. No próprio vídeo ele fala que uma das provas do Holodomor ser falso é que esse cara era um falsário, tá bom? E ele mesmo, esse cara no próprio vídeo, né, o Conhecimento Expandido, apresenta um livro de um cara que eu expliquei há pouco tempo que o nome do livro é Assassinato em Massa, sabe? Um bagulho bizarro. Não, um tipo de argumento péssimo para se usar, tá bom? Então, assim, ele tá falando, ele falou que isso é errado, logo tudo é mentira. Não, ele deu argumentos válidos, como o uso da geografia no lugar, como momento soviético da época, reconstrução econômica. E, Lucas, mas isso não foi completo. Tá bom, vamos ver um vídeo no João Carvalho, canal do João Carvalho. Ele tem vários vídeos sobre o Holodomor muito bem feitos e muito bem informativos, tá bom? Então, assim, esse argumento já é mentira. Ele vai dar uma resposta, vocês estão vendo? Ele vai dar uma resposta para o argumento que ele mesmo inventou. Esse argumento nunca existiu. Esse argumento nunca existiu e ele vai falar que existiu, mas é mentira. O Ian nunca falou isso, ele está inventando o argumento. E aí ele diz que ele refutou um negócio, sendo que ele inventou o próprio negócio que ele está refutando, né? Novamente, estratégia de público, gente. Ele cria um suposto argumento e refuta todos eles para parecer que ele é muito brabo e ele refuta tudo, sendo que esse argumento nem existe, né? Sendo que esse argumento nem existe, nem é real. Vamos ver. Foi usado como propaganda antissoviética, ele seria falso. Nazistas os defendiam. O terceiro argumento é de que, como o Holodomor foi exposto por um nazista, ele seria falso. Vamos responder um a um, citando exemplos. O primeiro exemplo é o de Benjamin Wildomorsky. Esse homem ficou famoso pois fez um relato de que era um órfão judeu em Auschwitz. Contudo, esse relato era falso. Benjamin mentiu e não tinha ido para Auschwitz. Isso diminui a existência do Holocausto? Claro que não. Então, mesmo com farsantes e depoimentos mentirosos... Aí o argumento dele vai ser, o cara falou que foi para Auschwitz, mas não foi. Logo é mentira, né, Logo, mas isso faz com que Auschwitz seja mentira? Não, nesse caso ele tá certo. Mas você vê que, novamente, eu vou explicar de novo. Mentira, argumento falso, invenção de argumento, ó. Logo se tiver um farsante ou outro, não dá nada, né, Porque, assim, ainda existiu. Uma coisa é a prova da existência, outra coisa é você estar usando uma fonte, né, que supostamente diz que a União Soviética cometeu crimes de guerra e omissões dentro do território ucraniano de propósito, para poder usar. Inclusive, ele tem farsantes? Ele falou, tem farsantes? Tem. Logo é mentira? Não. Eu concordo com ele. Tem farsantes? Tem. Logo é mentira? Não. Uma coisa é isso. Outra coisa é você usar esses farsantes como argumento. Tá bom? Porque você mesmo tá usando. Os do Ian Neves faz sentido as figuras históricas que ele usa. Do João Carvalho faz sentido as figuras históricas que eles usam. Tá bom? Esse cara não, ele pegou, ele mesmo falou, novamente, vai apelar para aquilo lá de novo. Mas eles não têm acervo teórico. Aí vai lá e colocou os caras como fonte. Tá vendo? Que lindo, cara, que lindo. Isso aqui é liberal, em pele de cordeiro, tá? O genocídio não é deslegitimado. Mesmo porque, mesmo com depoimentos falsos... O genocídio de Auschwitz não é deslegitimado. Porém, a acusação que o Holodomor foi um genocídio feito pelo governo soviético é mentira por todas as fontes possíveis, tá? Que você possa imaginar. Então, você tá querendo falar que... Você já vê que é essa comparação que ele tá falando. Logo, isso não prova que esse genocídio não existiu. Tá vendo que indiretamente ele tá falando que o Holodomor foi um genocídio?
Você tá percebendo que indiretamente ele tá falando que o Holodomor foi um genocídio soviético? De forma indireta, é uma brincadeira de linguagem que ele tá usando. É um vai e vem de línguas. Então vamos lá. Ainda existem diversos verdadeiros documentados, tanto sobre o Holocausto quanto o Holodomor. O segundo ponto é que o Holodomor não seria real, pois foi usado como propaganda antissoviética. Não, o Ian novamente não falou isso, o Holodomor não foi real. Ah, então logo quer dizer que o Ian negou o Holodomor e o Holodomor nunca existiu, ninguém nunca morreu de fome. Mentira, no próprio vídeo ele admite que teve gente que morreu, mas não foi culpa do governo soviético. O argumento do Ian Neves não é que o Holodomor não existiu, o argumento dele é que o Holodomor existiu, mas não foi preparado e nem feito de propósito pelo governo soviético. Esse é o argumento dele. De novo, tá inventando argumento, gente, inventando. Inventar é muito fácil. Inventar é muito fácil, né? Ele tá inventando um argumento, essa jogada de palavras bonitinhas. A gente não cai nessa, tá bom? Não caiam nessa, isso é perigoso, tá? Esses canais grandes, quando você olha pela primeira vez, parece, pô, esse cara é muito bem informado, ele fala bonito, ele tem informações, tá? Cuidado, tá bom? Que tem essa jogada de palavras perigosíssima, tá? Mas vejam essa propaganda anti-americana feita por soviéticos. Pois é, os soviéticos denunciaram as leis segregacionistas dos Estados Unidos, bem como os massacres contra a população negra. Tudo isso na forma de propaganda. Então, não é porque o Holodomor foi denunciado por forma de propaganda que isso invalida ele. Tá, agora o terceiro ponto. Forma de propaganda, meu. Logo, os soviéticos denunciaram por propaganda e não se importavam com os negros. Não. Não. Os soviéticos e muitos comunistas, vários partidos comunistas foram responsáveis por direitos dos negros e muitas coisas desse tipo, tá bom? Então ele tá falando, pô, mas eles usaram contra propaganda, mas no fim não fizeram nada. Não, a União Soviética combateu, tentou fazer o máximo que ele pudeu para combater esses problemas, tá bom? Então fazer o máximo possível. Inclusive, grande parte dos soviéticos estavam na África, nessa região, e fizeram o possível para evitar ações racistas diferentes dos Estados Unidos, que falou do Holodomor, não mandou um centavo, não mandou um soldado para poder destruir os aristocratas, né, que tinham na região. E eu já vejo gente nos comentários virando aquele açucareiro assim e falando: ai, só porque a fonte é nazista, ela não é confiável agora. Exatamente! Se eu falasse que, em 1938, um grupo estava denunciando os abusos dos direitos humanos realizados pelo Império Britânico contra a Índia e a Palestina, provavelmente o História Pública iria concordar com esse grupo. Mas e se eu falasse que eles eram nazistas? Pois é, no fim da década de 30, a Alemanha fazia o uso de uma forte propaganda anti-britânica. E incluindo nisso, ironicamente, os nazistas denunciavam os crimes do imperialismo britânico, apesar de cometerem seus próprios crimes. Portanto, com o Holodomor na União Soviética, a situação... Novamente, gente, a gente não tá aqui pra fazer análise da origem da porra do argumento. A gente tá aqui pra fazer análise do argumento em si. Porque essa denúncia que os nazistas fizeram contra o Reino Unido e a Palestina é verdade? Sim, porque tem documentos, incluindo documentos não nazistas, que provam que isso é verdade. Agora, o suposto Holodomor terrível da União Soviética é verdade? Não. Entendeu? Então não é questão da origem do argumento, é questão do próprio argumento em si, que ele ser inválido. Tá bom? Está sendo inválido. Então não foi totalmente diferente. Apesar de várias fraudes e exagero no número de mortos, os nazistas estavam denunciando um crime que realmente ocorreu na União Soviética. Crime não. Não teve crime quando não se tem escolha. Tá? Lembrar disso. A União Soviética, novamente, eu não vou nem falar mais aristocratas, tá bom? Não foi nem escolha soviética. Foi questão natural, geográfica, tá? E próprias questões de organização partidária também, em alguns momentos, tá? Então nem foi culpa da União Soviética, tá bom? Oi! Sim, a sua nota do Enem dos últimos 10 anos pode te garantir até 100% de bolsa na... Não quero não.
Verdade. Membros da diáspora ucraniana, também conhecido como neonazistas ucranianos, que moram no Canadá. Nesse trecho é importante salientar que, ao contrário do que dá a entender, nem todos os membros da diáspora ucraniana são nazistas. Na verdade, a minoria defendia essa ideologia, mesmo porque alguns dos ucranianos da diáspora que participaram e documentaram o Holodomor eram judeus. Apesar de que os grandes líderes e a maioria dos grandes líderes da diáspora era nazista, mas isso ele vai ignorar de novo, né? Sim, ignoração generalizada de fatos, né? Um outro jornal, um ano antes, num jornal britânico chamado Daily Express, aparecem as mesmas fotos e a mesma história. Então, tá vendo aqui a foto do cavalo? É a mesma foto. Por que o Toro não investiga tanto os jornais britânicos? Porque até hoje, por alguma razão, os jornais britânicos não são usados como fonte pro Holodomor. Então, ele investiga mais os artigos do tal Thomas Walker, porque até hoje ele é citado em artigo falando desse tal de Holodomor. Tá, isso foi bem desonesto. Na verdade, é literalmente o oposto do que ele disse. Hoje, as documentações dos jornalistas britânicos são bem mais relevantes do que a de Thomas Walker, como é o caso de Gareth Jones, que é citado em vários livros, como o da Applebaum. Atualmente, nenhuma fonte séria usa as documentações de Thomas Walker. Vocês já ouviram a piada de que comunista come criança? Nenhuma fonte séria usa as fontes. O cara literalmente usou ele como exemplo durante algum momento. Apesar de estar errado, né, meu? Mas, assim, neste caso, terei que concordar com ele. Tá bom. Mas, assim, vocês veem que tem novamente um deslize ideológico bizarro pra dizer que o Ian mentiu em tudo. E logo, não sei o que lá, e nenhum jornal sério usa isso, mas tu usou. Né? Logo, ele não é um jornal sério se for partir disso, né? Então, assim, a gente vai ver esse tipo de coisa que tá acontecendo desde o início, essa repetição de coisas e tal. A piadola super engraçada de que comunista come criancinha vem dessa época. Vem da época desses caras inventando histórias de canibalismo na União Soviética. Piada ou não, o canibalismo ocorreu na Ucrânia soviética, confirmado por cartas entre Stanislav Kozior e Lazar Kanagovich. A historiadora Anne Applebaum. Aí vamos lá de novo. O canibalismo aconteceu na região da Ucrânia? Sim. Aconteceu sim, porque a pessoa tá passando fome, ela fica doida, né? A sanidade do cara quebra. Aconteceu canibalismo? Sim. Agora, porra, meu, o comunista come criança, meu. Ou seja, os canibais eram só comunistas, todos eles eram do Partido Comunista. Gente, uma coisa teve canibalismo sim, outra coisa o canibalismo foi feito pelos comunistas. Não, o canibalismo foi feito por qualquer pessoa que já tava doida da cabeça e passando fome. Ou seja, foi feito por comunista, por liberal, por todo mundo. Isso é uma generalização que ele tá fazendo. Piada ou não ocorreu, meu. Agora ele vai falar, piada ou não ocorreu, mas não foi só pelos comunistas também. Nem todos os comunistas faziam isso. Uma minoria bizarramente pequena. Já que isso não tem a ver muito com ideologia, e sim com um estado mental e psicologia. E não vai falar disso. Cita vários casos, mas em especial nas cidades de Kirovrad e Volodymyr Volinsky, onde guardas e testemunhas relataram que os prisioneiros comeram camaradas mortos. Nazismo, gente. Vocês estão reparando que quando a gente tá falando da Ucrânia, a gente tá falando de nazismo com bastante frequência, né? Gente, o registro mais antigo que se tem sobre uma tese de fome e genocídio é do dia 18 de agosto de 1933. É um artigo publicado na Volkischer Beobachter, um artigo chamado Fome na Rússia Soviética. Isso não é verdade. A primeira documentação jornalística do Holodomor não foi por um jornal nazista, e sim por uma jornalista de origem judia, inclusive. Seu nome era Ria Kliman, e ela publicou o primeiro de seus 44 artigos sobre a fome ucraniana no Toronto Telegram, em setembro de 1932. Época antes, novamente, ele tá citando isso. O Ian Neves errou, essa fonte do Ian Neves tá errada. Porém, ele tá citando isso. Pô, meu, olha isso, né, meu? Aí logo, aí o cara mete uma dessa, né? Novamente, 1932, foi o quê? Grupo de jornalistas maluquinhos que saíram de lá e não tem acervo teórico comprovado. O cara inventa coisa, irmão. Vocês vê? Ele que se quebra no argumento inteiro dele, ele se destrói, ele cai, porque ele diz que
Novamente, eu vou usar isso, porque, Lucas, você tá falando só disso também, mas é só o que se repete, né? Ele tá repetindo os mesmos erros de novo, de novo, de novo. Achou que ninguém ia perceber essa mentira descarada, farsante que ele meteu. Pô, essa galera aqui que veio daqui, meu, ela não tinha acervo teórico, né, meu? Agora essa galera daqui, meu, teve acervo teórico, né, meu? Essa galera aí que ele tá citando não teve acervo teórico, tá bom? Então vamos continuar. Tá, vamos continuar. Quase um ano antes do jornal citado pela História Pública. Já viram essa estátua? Tava até no artigo do Brasil Paralelo. Essa estátua é de 2018. O monumento nos Estados Unidos aí é um monte de trigo. Não sei se dá pra ver, mas é um monte de trigo. Olha as datas dos monumentos. 2015 e 2018. Isso retorna num momento no qual isso pode ser utilizado. Depois do Euromaidan, a tese do Holodomor voltou dos mortos pra encher o nosso saco. Bom, se para você encher o nosso saco significa denunciar os crimes cometidos pelo governo soviético... Não, encher o nosso saco significa dizer que a União Soviética cometeu uma suposta omissão proposital e que o Stalin foi muito mal e o governo foi muito burro. Eles podiam ter feito muito melhor, mas eles se omitiram porque eles estavam bebendo muita vodka e esqueceram da Ucrânia. Isso é encher o saco, tá bom? Uma coisa é denunciar algo, outra coisa é explicar direitinho. Tiveram erros? Sim. Agora, foi uma omissão soviética? Não. Inclusive, os erros foram mínimos, tá bom? Só pra lembrar. O que a União Soviética tem de erros, ela tem 10 vezes mais de acertos, né? Com tanto o Holodomor, novamente, aristocratas, kolkhozes, sovikózes. Né? A gente chega no mesmo ponto de novo. Ele tá caindo, vocês percebem que... Nossa, Lucas, você tá falando da mesma coisa sempre. Sabe por quê? Porque o argumento dele tá sempre sendo sobre as mesmas coisas. Sobre os jornalistas que ele mesmo falou que não tem relevância. O próprio fato dos aristocratas e dos sovikózes. O cara não entendeu. Entendeu? Esse é o argumento dele. Então, sim, a tese está enchendo o saco. Vários monumentos de genocídios demoraram décadas para serem inaugurados e dependem muito do contexto histórico que o local está vivendo. Por exemplo, esse é um monumento de 2007 inaugurado ao genocídio da Namíbia, realizado pelos alemães. Note que o monumento foi inaugurado quase 100 anos depois do acontecimento. Isso ocorre pois diversas vezes demora muitos anos para que genocídios e crimes contra a humanidade sejam reconhecidos. Sejam reconhecidos, vamos ver. Não entendi muito o que ele quis dizer. Porra, meu, mas ele chegou, né, meu? Voltou dos mortos para encher o nosso saco. É porque demora, né, gente? Sabe por que isso não é verdade? Essas muretas não são verdade? Porque esses são países independentes. Para começar por isso, esses são países independentes. Os Estados Unidos é uma potência, uma grande potência. Então, eles só fizeram isso agora, inclusive perto dessas datas, porque foram as datas consideravelmente pouco pós, tomada da Ucrânia, pedaços da Ucrânia lá de baixo, né? Então, assim, é uma estratégia de propaganda. De novo, me prove, Lucas, os Estados Unidos já podia ter feito isso desde 1970, que ele já era uma grande potência e o Khrushchev já tinha ferrado a União Soviética inteira, entendeu? Ou seja, eles já tinham autoridade para fazer isso há muito tempo. E por que eles só fizeram agora? Propaganda, sabe? Uma questão de propaganda. Lucas, mas demora para ser inaugurado. E o genocídio na Namíbia? A Namíbia também é um país independente. Tomar cuidado, porque a Namíbia tem uma questão política muito frágil. A Namíbia é um país africano que tem interesses e tem demonstrações e grandes empresas alemãs, grandes empresas britânicas, e ainda sofre o neoimperialismo desses países europeus. Então, assim, para ela realmente é mais difícil, porque é um país pequeno, fraco e com uma relevância econômica baixa, tá? E não tem tanto acesso à informação quanto grandes potências europeias. Além disso, está meio que como refém de grandes potências europeias, tá? Então, assim, sabe, tá misturando um país quando tá comparando Estados Unidos comparando os Estados Unidos com Namíbia, sabe? Que comparação mais besta, sabe? Que comparação balburdiosa.
Comparação sem nexo, sabe? Comparar uma superpotência, né, uma potência militar e econômica, com um país pequeno da África que até hoje sofre efeitos do neoimperialismo, próprio neoimperialismo alemão, francês e britânico. Que comparação, velho. Que comparação, vocês vê, né? Tá errado de novo. A coletivização foi acelerada? Sim. Ela foi muitas vezes desorganizada e coercitiva? Sim. Por quê? Porque o Stalin era doido? Não. Porque a União Soviética sabia que seria invadida pelos nazistas. Sim. Então, eles falaram, se convencer a galera, a gente vai coletivizar e vai coletivizar agora. Porque se a gente não coletivizar, a gente não vai ter produtividade para segurar o avanço nazista que vai acontecer. Então, houve violência? Sim. Houve coerção? Sim. Só que eu não sei o que eu faria na situação deles. Assim, claro, a culpa é dos nazistas. Aí, de novo, eu vou explicar o argumento do Ian. Isso teve violência, sim. Por quais motivos? Todos os motivos também foram acelerados. O primeiro relato soviético que um soviético, pessoa do governo soviético fez, dizendo que provavelmente eles iam ser invadidos no futuro, e foi levado isso a sério, foi em 1934, tá bom? Então já se sabia. E desde muito antes, desde o início do Partido Nazista, na verdade foi em 26, que saiu o primeiro, né, do cara explicando e tal, e pipipi, papapó, e eles já sabiam, os soviéticos como todos já sabiam que isso ia acontecer, já que o próprio financiamento do nazismo foi um financiamento anticomunista, tá bom? Inclusive vou explicar como foi a tomada do poder nazista na Alemanha, foi um processo anticomunista para derrotar os comunistas. Então, assim, eles já sabiam disso. Estados Unidos sabia disso, por isso financiou. Reino Unido sabia disso, por isso financiou. Esses países sabem disso, por isso eles financiaram. Tá bom? Aí, ó, culpa dos nazistas, meu. Aí, de novo, não foram só culpa dos nazistas. O que teve mais? Novamente, teve a aceleração, porque esses grupos burgueses estavam se fortalecendo e sabiam que hora ou outra iam ser coletivizados. Então, eles começaram a criar essas milícias. Que eu mesmo já falei, os aristocratas, de novo, pela 100ª vez, criaram milícias. Então o governo soviético tinha que agir rápido antes que eles tomassem tudo, tá bom? Porque era um risco real, tá? Então aqui ele vai, culpa dos nazistas, mas não é, tá? Não só. Apesar de haver, não foi só. Mas, peraí. O História Pública esqueceu de mencionar que a coletivização de Stalin começou em 1929, quando os nazistas ainda não estavam no poder e não existia ameaça de invasão nazista. Nope. Tá bom? O primeiro... Não, pera, eu tô... Ah, não, corrigindo, foi em 34 mesmo, tá? Foi em 26 não, foi em 34 mesmo, desculpa aí. Que eu me corrijo, né? Ele não. Aí, o que ele vai falar que, poxa, meu, mas tinha... E outra, ele tá falando isso, mas ele tá levando em conta que é só culpa dos nazistas novamente. Tinha desde a ameaça imperialista muito antes, desde o início da Guerra Civil Russa. E a coletivização começou com Stalin, meu. Não, começou com o NEP de Vladimir Ilyich Lenin, desde quando eles tinham dominado as terras e as regiões da Ucrânia na Guerra Civil Russa. Então começa desde 1918, 19, desde muito tempo, tá? Isso começa desde muito tempo já. E Stalin, ele continua esse processo de forma mais institucionalizada, porque a Guerra Civil tinha acabado, então ele conseguiu acelerar um pouco mais esse processo, tá bom? Então isso é mentira novamente, aristocratas, todo esse processo, pipi, popopó. Né, a gente sabe o que ele vai dizer, mas não teve ameaça, logo, então, na verdade, se não teve ameaça nazista na época, então Ian tá errado. Não, porque não era só ameaça nazista, era ameaça imperialista, era ameaça desses pequenos grupos milicianos, tá bom? Tá? Então, assim, vamos lá. Mesmo em 1932, quando foram documentados os primeiros episódios do Holodomor, ainda não existia Alemanha nazista. E outra coisa, bem nessa época, bem em 32, a União Soviética estava sofrendo ameaça de ser invadida pela Manchúria pelo Japão. Então, eles confiscaram para mobilizar recursos pro exército, porque se a União Soviética fosse invadida pelo Japão pela Manchúria, ela ia ter que conter o avanço fascista.
conter o avanço fascista, certo? Acho que faltou um pouco de contexto aí também. O História Pública cita uma possível invasão japonesa pela Manchúria. Porém, em 1932, o Japão tinha acabado de conquistar a Manchúria, região da atual China. Sim. E nesse ano e no ano seguinte, foram apenas documentados pequenos incidentes fronteiriços. O Império Japonês estava consolidando seus domínios na região, que não tinha fronteiras bem definidas com a Rússia. Por isso, ocorreram pequenos conflitos com os soviéticos. Além disso, a União Soviética só começou a fortificar as fronteiras com medo da invasão japonesa em 1934, um ano após o fim do Holodomor. O História Pública critica tanto as hipérboles e exageros do Brasil Paralelo, mas acaba fazendo a mesma coisa. Em 1932, não existia o medo de uma invasão japonesa. Tudo isso, na verdade, é uma tentativa de justificar os crimes soviéticos. Não tiveram crimes soviéticos, eles não tiveram escolha, lembrando novamente, tá? Então, assim, a invasão japonesa, que tava tendo perigo de ter uma invasão japonesa, era possível, gente, era possível, né? Que os caras realmente fossem. E, pô, conflitos fronteiriços, gente, se tem um conflito na sua fronteira, você vai ficar de boa, né? Não vai, gente, você não vai ficar de boa, né? Então, os caras realmente tiveram medo? Sim. E eles estão mais que certos, tá? Porque se um cara do nada começa a ter briga contigo, tu vai querer mobilizar a tropa e vai achar que vai ter uma possível guerra, tá bom? Porque é o normal de se esperar. Do nada, um ataque, assim, eles não tinham como saber perfeitamente se era só conflito, se era não sei o quê, se era guerra. Então, assim, os caras tiveram que fortificar mesmo, tá bom? Eu não entendo. Ele fala como se a União Soviética fosse um ser supremo, a União Soviética fosse fodástica e dominasse o mundo e fosse brabíssima e soubesse tudo o que ia acontecer e não tivesse medo de nada, né, e não tivesse tese como qualquer outro país, e logo eles sabiam que não ia ter invasão japonesa, mas usaram isso como pretexto. Gente, vocês veem como tem a demonização do governo soviético, que é uma mentira descarada? É feio, né? Inclusive, é bom lembrar que o Brasil Paralelo também tem vídeo resposta no canal. Agora você tem um vídeo resposta no meu canal. Inclusive, lembra que eu falei que o Douglas Toro faz esse livro antes da abertura dos arquivos soviéticos? Então, a abertura dos arquivos não só não apresentou nenhuma evidência de planejamento para causar fome na região, como revelou que as autoridades soviéticas estavam tentando aliviar a fome. Sim. Então eles enviaram grãos para a região onde a fome estava mais grave e investiram nos hospitais para receber as pessoas que estavam com doenças. Então, assim, a abertura dos arquivos soviéticos foi um tiro no pé do caralho, porque ele não confirmou e desmentiu, ainda por cima. Lembrando da parte dos hospitais, é porque também estava tendo uma epidemia. Eu não me lembro se era de cólera na região da Ucrânia também, tá? Então, tiveram muitas mortes no Holodomor. Muitas mortes aconteceram também por causa de epidemia de doenças transmissíveis lá, tá? Pelo que eu me lembro, era cólera, tá? Pelo que eu me lembro. Esse fato eu não tenho certeza absoluta, tá bom? Mas que tinham doenças? Tinham. Inclusive, tinha uma grande epidemia, inclusive muitas e muitas e muitas mortes. Pelo menos 10% delas aconteceram por causa dessas doenças, tá? Então, muitas mortes que são atribuídas ao Holodomor e à fome foi por causa das doenças. Inclusive, por isso é outro motivo deles terem investido nos hospitais, tá bom? Então, vamos começar e vamos terminar de desmentir esse doidinho. Olha, é bem possível que essa seja a parte mais errada do vídeo. Sim. Como os soviéticos mandaram grãos para a Ucrânia, se eles mesmos confiscaram os grãos dos fazendeiros ucranianos? Eles mesmos confiscaram os grãos dos fazendeiros ucranianos, porque eles são do mal. E eu vi que eles confiscaram os grãos dos fazendeiros ucranianos. Novamente, vou ter que falar de novo. Confiscaram grãos? Sim, de quem? De todos os fazendeiros? Não, confiscaram os grãos dessas milícias que estavam sendo formadas, que de vez em quando eles conseguiam invadir e quebrar uma ou outra e pegavam sim os grãos. Tá? E algumas que eles sabiam que iam ser atacadas, tá bom? Alguns sovicosos e kolcoses que eles sabiam que iam ser atacados por essas milícias, eles iam lá, pegavam os grãos, evacuavam todo mundo, pegavam os grãos e destruíam o lugar. Então sim, aconteceu, tá?
Agora, por quê? Ele vai falar por quê? Claro que não, gente. Nunca vai falar o porquê, que ele não tem noção de história, não tem noção de geopolítica, não tem noção de nada, né? Ele vai falar uma coisa que ele acha, porque ele ouviu dizer, ele pesquisou no Google e acha que é isso. Não é, né, gente? Sim, uma análise bem sem graça e bem sem sal, né? Feito por ele, sem informação relevante, né? Sem informação confiável, né? Mas vamos continuar, porque esse é meu trabalho. Algo que o próprio História Pública admite. Houve confisco dos grãos na Ucrânia? Sim. Houve. Mas o pior não é nem esse. Os documentos Houve soviéticos confisco de grãos na União Soviética, na Ucrânia? Sim. Aí você vê, ele vai mostrar por que aconteceu, porque o Ian mesmo, ele falou no vídeo por que isso aconteceu, alguns motivos dessa confiscação ter acontecido. Ele vai, sim, tiveram, ele vai mostrar isso? Claro que não, ele vai pegar a parte que teve confisco, sim. Aí ele vai pegar a parte e vai esperar. Olha aqui o motivo, tipo, eu falei sim, aí eu dou toda uma explicação de por que foi sim. Aí não, ele vai pegar só o sim e vai ignorar toda a outra explicação do vídeo. E vai fazer uma análise chula do vídeo. Eu não faço isso porque quando eu pego um vídeo pra assistir, vocês estão vendo, eu tô assistindo esse vídeo inteiro. Eu não tô pulando nenhuma parte dele, eu só pulei aquele início que era ele fazendo propaganda de roupa, tá? Inclusive, se vocês quiserem ir atrás desse vídeo pra ver se eu pulei alguma parte, pode ir que eu não pulei nada a não ser aquela propaganda de roupinha, né? Que não é o foco, tá bom? Roupinha feia, inclusive, viu? Puta merda. Um tiro no pé para o Holodomor? Muito pelo contrário. A abertura dos arquivos soviéticos revelou muita coisa sobre o Holodomor, mas vou trazer só as mais relevantes nesse exato momento. Só as mais relevantes, de novo. Ele não vai falar sobre todos os processos de doença, desequilíbrios, alguns conflitos dentro do governo soviético entre os mencheviques e os bolcheviques, discordâncias partidárias, dificuldade de comunicação com generais. Ele não vai falar nada. Ele não vai falar nada. Participantes ilegais do partido que faziam coisas contra o mandato de Stalin, ações secretas feitas por revolucionários que iam contra o governo e faziam por conta própria, invasão e intervenção de outros países envolvendo a Ucrânia. Ele não vai falar de nada disso. Não vai falar de nada disso, entendeu? Ele vai falar, pô, a gente confiscou os grãos mesmo. Aí ele vai pegar o negócio e falar que confiscou os grãos. Aí ele vai fingir que não sabe a existência do negócio que literalmente fala aqueles motivos de ter confiscado os grãos. E ele vai fazer isso, ele vai pegar uma parte da história, ele tá recortando a história pra encaixar na dialética dele. Ele tá pegando uma parte de um suposto vazamento. E ele pega um vazamento, que ele pega essas informações e pega só o que ele quer e ignora todo o resto, já que são as mais relevantes. Mais relevantes pra quem? Pra ele, gente. O que é mais relevante pra ele? As informações mais relevantes são as mais importantes? Não, mais relevantes pra dialética dele, porque se ele falar tudo, ele vai se refutar. Porque os próprios vazamentos dos arquivos soviéticos, durante esse vídeo inteiro, provam que ele tá errado. Desde sempre, tá bom? Então, assim, ele vai pegar só o que... Ele vai pegar um negócio, vai recortar a parte dele, ele tá praticamente fazendo... Ele vai fazer um youtuber poop com os negócios, sabe? Quando o cara corta a frase e do nada falar alguma coisa que não faz sentido, então é literalmente um youtuber poop de informação, velho. É um youtuber poop de informação. Mas vamos ver. O historiador Norman Naimark estudou os arquivos soviéticos e concluiu: existe um extenso material factual sobre o confisco total de alimentos, escassez extensa de alimento nesse exato momento. O historiador Norman Naimark estudou os arquivos soviéticos e concluiu: existe um extenso material factual sobre o confisco total de alimentos, escassez extensa de alimentos, inchaço generalizado de fome, mortalidade e canibalismo. Canibalismo, sim. Mortalidade, sim. Por que será, né? Será que todos esses motivos que eu citei têm a ver? Não sei, vamos ver, né? Vamos ver se cabe dentro do discurso dele. Aí ele vai meter todo um apavoro moral, né? Sobre todo o pensamento do maluco e tal, e blibli, papapó. Tá, e é paia. Ele vai meter esse apavoro moral, mas aí ele vai falar extenso confiscão total
total de grãos. Total não era, gente. Isso tá errado. De novo, tá errado. O próprio arquivo soviético prova isso é mentira. Não teve confisco total. Tá bom? Muitos deles, como essa carta, mostram instruções sobre a retirada do registro de óbito de livros para os anos de 1932 e 33 dos arquivos do Registro Civil local de Odessa. Ou seja, o governo soviético deliberadamente ocultou o registro de mortes, além de também trocar a causa de óbito de algumas pessoas. Todos os documentos originais e transcritos estão na descrição. Todos os documentos vazados reais da União Soviética estão em... É só você procurar e pesquisar e traduzir do russo para o português. Então, teve confisco? Sim. O confisco pode ter agravado a fome? Sim. É isso mesmo que vocês ouviram. Editor, por favor, roda de novo esse trecho. Então, teve confisco? Sim. O confisco pode ter agravado a fome? Novamente, como eu expliquei, teve todo esse processo da luta contra essas galeras, e se eles não tivessem feito isso, ia ser pior ainda, tá bom? Sim. Mas tudo bem. O confisco pode ter agravado a fome? Sim. O próprio Ian admite que isso pode ter acontecido. E toda a historiografia recente confirma isso. E o pior é que ele nem percebeu que admitir isso quer dizer admitir que o Holodomor existiu. Ele, novamente, em nenhum momento ele falou que o Holodomor não existe. Novamente, o mesmo argumento. Pô, o Ian, né, ele pegou o Holodomor, velho. Pegou o Holodomor e mentiu sobre o Holodomor, Ele disse que o Holodomor nunca existiu. Não, o Ian nunca falou que o Holodomor não existiu de novo. E teve confisco, ele pode estar gravado sim, agora foi um agravamento generalizado. E temporal e local não é, tá bom? Novamente, tem todo o contexto militar e histórico por trás, que eu falei 1001 vezes nesse vídeo, e esse cara tá fazendo uma coisa ridícula, sabe? Que é uma apresentação ridícula. Então assim, pô, Lucas, o vídeo desse cara é bom, você recomenda o canal dele? Cara, não recomendo. Eu não recomendo o canal do Conhecimento Expandido. Porque ele falou muita mentira até agora. Sim, por muito tempo o mundo... E eu refutei ele bonitamente aqui, tá bom? Foi dominado por propagandas que exageravam os feitos negativos de seus opositores políticos. Então, por muito tempo se achava que a fome foi arquitetada pelos soviéticos. Contudo, como eu já disse muitas vezes, toda a historiografia confiável atual se baseia de que a fome não... Vou ter que falar de novo do argumento de que é uma questão do Ian não ter se redirecionado aos historiadores, mas sim à grande massa da população, mas tudo bem. Foi criada pelos soviéticos. A fome foi gerada por vários fatores, principalmente por questões climáticas na região, além do boicote dos gulags à coletivização. Porém, o próprio História Pública admite, a fome foi agravada pelas medidas soviéticas. A fome foi agravada pelas medidas soviéticas. Não. Vamos falar. Pô, Lucas, mas teve agravamento. Tá bom, vamos imaginar o que aconteceria se não tivesse nenhuma medida soviética feita durante o Holodomor. Né? Ele mesmo falou criação de hospitais para combater as doenças, criação de um monte de coisa. Você realmente vai só ignorar todo esse contexto histórico gigantesco pra simplesmente dizer, poxa, é isso daí, né? Eu tô errado, né, Eles mesmos admitem, né? Então, assim, é um vídeo bem baixo, né? Com uma qualidade visual muito alta, porém uma qualidade intelectual muito baixa. Uma qualidade informativa fraca, tá bom? Um conjunto de informações falsas e mais falsas. Omissão de dados. Mas olha aqui o que o governo soviético fez de errado. Como eu disse, gente, para cada erro que a União Soviética cometeu, eles tiveram 10 acertos. Para cada erro é 1 para 10. Um erro, 10 acertos. Entendeu? Então, assim... Gente, é um vídeo muito fraco de conteúdo mesmo. Ele inventa um monte de mentira e quer que a gente acredite... Mas eu tô aqui pra livrar vocês e defender vocês desse tipo de mentira baixa, tá bom? Tomem cuidado com
Esses canais que, pô, olha a qualidade do vídeo, meu. Tem um redor de TV aqui no vídeo, meu. Olha que baça, meu. Ai, como meu o Deus. confisco de grãos, por exemplo. E isso é um crime gravíssimo. Sabe o que é crime mesmo? Fazer terrorismo e invadir terra dos outros e cocose do Estado pra poder matar camponês inocente, porque você não quer ser expropriado, porque você é um burguês safado, isso é crime. Outro crime também é a gente conseguir atualmente produzir comida para equivalente a 10 bilhões de pessoas e mesmo assim 800 milhões passam fome, isso também é crime. Tá? Então, continuando, né? Além de Stalin saber da fome, ele escolheu piorar ela. Nossa! Piorou, galera. Escolheu piorar a fome. Como eu disse, mil e um argumentos, as fontes deles estão erradas. As fontes deles que estão perto de ser certas estão péssimas, tá bom? São muito incompletas e a maior 5%, 20% das fontes dele estão uma meia-verdade e no 80% é só mentira esdrúxula que ele mesmo se destrói dentro do próprio argumento, dentro do próprio vídeo. Então, assim, né? Vocês podem ver, né? Ah, o Stalin escolheu gravar. Stalin, o que você... Imagina o Stalin lá. Ô, Stalin. Opa, Stalin, bom dia, bom dia. Cadê o meu todinho? Não tem todinho hoje. Ah, não, eu vou matar os ucranianos. É isso que o Stalin fez. Ele escolheu, tinha um botão gigante assim, a piorar a fome ou salvar a fome. O Stalin falou, não tomei todinho, eu quero meu Yakult. Não tem Yakult. Paz, piorar a fome. É isso mesmo. Né, meu? É tipo, o Stalin é tipo um martelo, assim. O Stalin tem um martelão e fala assim, mano, eu sou muito fã. Pra ele, um comunista, tipo, mano, olha, eu sou muito fã do Stalin, meu. Ele olhou o botão escrito piorar a fome e aí ele fez pá! Não, o Stalin olhou pro botão de escrito piorar a fome e ele pegou um martelo dele assim, aí chegou na minha parte favorita lá, que ele levanta assim e fala, pelos poderes de Grayskull, e plom! Pô, com uma série de medidas anteriormente citadas. Ao contrário do que e anteriormente refutadas. as pessoas falam, principalmente os extremistas e radicais. Extremistas e radicais. Novamente, ele também não sabe a diferença entre extremista e radical, porque um extremista é alguém que está extremando algo que já existe, ou seja, e um radical é um cara que quer fazer uma ruptura radical, ou seja, tirar o mal pela raiz, tá bom? Eu seria um extremista se eu estivesse em um país socialista e quisesse extremar o socialismo e deixar ele extremo. Aí eu seria um extremista. Como nós vivemos no capitalismo, eu não quero extremar o capitalismo. Logo, eu não sou extremista. Eu sou um radical, porque eu quero cortar o mal pela raiz. Eu quero destruir a raiz e criar outra. Logo, eu sou um radical, não um extremista. Tá? E radicais e extremistas, meu. Lindo vídeo, mas não ensinou bosta nenhuma. Não existe bonzinho na história. Os alemães cometeram genocídios, os estadunidenses também, e até o Brasil. Todos... Não existe bonzinho na história. Sim, tiveram erros. Sim, tiveram erros. Agora, uma coisa, né? Existe bonzinho? Não. Existe demônio satanista porque ele nasceu e ele é do mal, assim? Coisa terrível que fez mal o tempo todo, em nenhum momento não fez nada positivo. Não existe isso também, né? E outro, ele tá demonizando o socialismo, demonizando a União Soviética, e pipipi, popopó, mas no final ele não chega a lugar nenhum. Beleza? Em épocas, formatos e contextos completamente diferentes. E adivinha, a União Soviética também cometeu um genocídio. A União Soviética não cometeu um genocídio. Eles, inclusive, ajudaram a essa fome em massa acabar mais rápido e levar menos pessoas de Vasco, já que estava tendo também epidemia de doença, né, irmão? Acho que ele esqueceu, né? Vou ter que falar de novo. E eles criaram hospitais. Que legal. Ou seja, moral da história dele. A União Soviética foi do mal e fez o genocídio. Moral da história de verdade. Moral da história não, história de verdade. História documentada. União Soviética teve alguns pequenos erros, mas salvou e foi muito. Tá? Salvou muito. Tá bom? No episódio chamado de Holodomor. Foi isso. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Então é isso, galera. Refutado com tranquilidade, eu diria, né? Um vídeo bem, como eu falei, vou falar de um fraco de conteúdo.
que ele usa um poder estético acima de um poder... um poder estético numérico acima de um poder... né, acima de uma importância lógica real. Por exemplo, ele cita 330 milhões de supostos jornalistas e todos eles são péssimos jornalistas, né? E os poucos que tem também refutam as próprias teses que ele fala durante o próprio vídeo. Ele cria espantalho do só foi colocado e postado em canal de esquerda, não sei o canal de esquerda. Então, assim, é um vídeo cheio de espantalhos que a qualidade visual dele, tem as letrinhas, tem as fotos, tem o negócio de TV de fundo. Lindo, lindo, vídeo muito bem feito, mas a qualidade informacional dele é uma bosta, tá bom? Uma bosta, mas acontece, né? Sim, refutado, né, galera? É aquela coisa, né? Demora 30 segundos pra criar uma mentira e 30 minutos pra desmentir ela. Por isso que esse vídeo vai ficar longo, tá? Mas fazer o quê? Vamos lá. Obrigado, deixem o like, tá bom? Pra poder mostrar que vocês gostam do nosso trabalho, tá? E comentem o que vocês acharam e quais os temas que vocês querem ou vídeos que vocês querem que eu refute no futuro, tá bom? Ou temas que eu fale sobre funcionamento. Tá? Vocês decidem aí que quem manda aqui é o povão, tá bom? Obrigado, mais um Liberal Desmentido com sucesso e valeu aí, galera.